Fala galera, aqui é o Sereno do Quilombo Couture e vamos falar sobre os movimentos negros na Jamaica e em Cuba. Bora falar sobre Jamaica. Os movimentos negros na Jamaica, assim como a Revolução do Haiti, são verdadeiros exemplos de poder preto na nossa história. A história, no modo geral, cumpre um papel fundamental na formação da sociedade. No caso do povo preto, ela é essencial para compreender e fortalecer a resistência contra o racismo. Uma das maiores problemáticas do nosso povo é a falta de conhecimento da nossa história. Já dizia Marcos Garvey, um povo que não conhece a sua própria história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. A própria história apresenta diversas direções e compreensões de um mesmo contexto. Quem nunca ouviu a frase, eu conheço essa história de um outro jeito? A questão primordial aqui é justamente conhecer todas as direções possíveis. A partir disso, desenvolver uma visão multidimensional, ou seja, considerar múltiplas expectativas dessas diversas versões de uma mesma história. A história do povo preto, em África ou em qualquer outro lugar de sua diáspora, teve momentos marcados por soberania, autonomia, vitórias, derrotas, escravização e resistência, destacando a diáspora como lugares onde a sua maior parte foram sistematicamente redutos apenas da escravização e, consequentemente, da resistência preta. Bora pegar o papo do professor Amos Wilson sobre isso. Penso que ainda subestimamos o valor do estudo da história africana. Penso que nós a celebramos sem analisá-la. Nós buscamos e ensinamos por heróis sem entender que um dos maiores propósitos é nos ensinar lições sobre como lidar com o presente e com o futuro. Não só as pessoas que não conhecem não podem repetir a mesma história, mas aqueles que mal interpretam na tentativa de repeti-la. E essas que mal interpretam e as que nem a leem podem não ter a chance de repeti-la. E penso que chegamos nesse ponto onde nossa falha de entender a história irá nos colocar numa posição onde teremos a posição de aprendê-la de novo. A sobrevivência do nosso povo chegou numa encruzilhada. E nosso estudo da história, então, deve ser mais que celebrar nossos heróis, mais que celebrar nossas lutas e só olhar as recompensas. São coisas valiosas, obviamente. Devemos olhar a história em termos de vir a entender nossas obrigações atuais e futuras e o que deve ser realizado com elas. Não existe nenhuma lei no universo que diga que a sua sobrevivência é garantida, que você continuará existindo agora e no futuro. Existem raças e grupos étnicos que praticamente sumiram do planeta. E não há garantia que o teu próprio grupo não será eliminado também. Então, a ideia é que você necessariamente chegou a um ponto mais alto que seus ancestrais, possivelmente é uma ilusão. A ideia é que, de alguma forma, por alguma grande automação, você está em melhores condições que seu povo, também é uma ilusão, por não estudar a história e reconhecer que progressões e regressões ocorreram na história, que integrações e desintegrações ocorreram na história. A história não é um conto de fada onde certas coisas são realizadas e as pessoas vivem felizes para sempre. E muitos pensam as realizações feitas até aqui significa que apenas expandiremos no futuro. Acho bom vocês pensar de novo. Por isso lhes digo hoje, não devemos ser tão otimistas a ponto de sermos tolos ou tolas. Professor Amos Wilson. Esse papo do brabo Amos Wilson explica muito bem a importância de estudarmos nossa história. A história dos movimentos negros na Jamaica, ou em Cuba, no Haiti ou em qualquer lugar da diáspora, cumpre um papel fundamental: formar, elucidar, desmistificar e dar sentido ao senso de unidade, além de fortalecer o nacionalismo negro e o panafricanismo. Bora pegar a história do princípio e falar sobre o período colonial e resistência escrava? Século 17 e 18. Durante o colonialismo britânico, a Jamaica virou uma grande colônia de plantação baseada no trabalho escravo africano. Desde o começo, existiram resistência de dentro, revolta nas plantações e de fora, fuga para formar comunidades livres. Surgem os marrons, negros que escaparam das plantações e criaram comunidades independentes nas montanhas. Eles lutaram duas grandes guerras. Guerras marrons, 1720, 1730, 1790. E forçaram os britânicos a assinar tratados de paz. Liderança importante, Queen Anne, líder espiritual e militar dos marrons, até hoje símbolo de luta negra. 1655. A Jamaica foi conquistada pelos britânicos, que tomaram a ilha dos espanhóis. Eles transformaram a Jamaica em uma colônia de plantação de açúcar baseada no trabalho escravo de africano. A produção de açúcar era brutal, altíssima demanda de mão de obra, jornadas desumanas, violência sistemática. A expectativa de vida de um escravizado em uma plantação jamaicana era extremamente curta. Poucos sobreviviam mais de 7 anos. Formas de resistência. Desde o início, os africanos resistiam de várias formas: revoltas e insurreições nas plantações, destruir equipamentos, sabotar a produção, atacar os feitores, fuga para o interior das montanhas da ilha, onde se organizavam comunidades autônomas.
os famosos marrons. Quem eram os marrons? Os marrons vêm de cimarrón, termo espanhol para fugitivo ou selvagem. Eram escravizados africanos e seus descendentes que fugiam para regiões montanhosas e inóspitas. Criaram sociedades negras livres, com estruturas políticas próprias, lideranças eleitas ou baseadas em linhagens, práticas espirituais africanas preservadas, influências de Akan, Congo, Yorubá, etc. Técnica de guerra, de guerrilha, adaptadas às condições das florestas tropicais. Sociedades marrons, divididas principalmente entre Windward Marrons, lado leste, onde estava Nainital, Leeward Marrom, lado oeste, liderado por Kujoy. As guerras dos marrons, Primeira Guerra Marrom, que foi de 1728 a 1739. Os britânicos tentaram esmagar os marrons com expedições militares, mas os marrons conheciam as florestas como ninguém. Usavam táticas de guerrilhas mortais. As guerras, surpresa. Os ataques surpresa, aliás. Armadilhas em trilhas escondidas. Retiradas estratégicas. Lideranças como Queen Nanny, dos marrons, e Kujoy organizaram essas resistências com genialidade militar. Queen Nanny, considerada uma líder espiritual e guerreira, dizem que tinha poderes sobrenaturais de proteção. Fundou Nainital e liderou centenas de guerreiros e guerreiras. Tratado de Paz de 1739 e 1740. Depois de anos sem conseguir derrotá-los, os britânicos assinaram tratados. Termos dos tratados: reconhecimento de liberdade dos marrons, direito de manter suas terras, cerca de 2.500 acres. Em troca, os marrons se comprometiam a não aceitar novos escravizados fugitivos sem autorização, sem a ajuda dos britânicos. Ajudar os britânicos a capturar rebeldes ou combater novas rebeliões de escravizados. Esse ponto do trabalho gerou muito debate depois, porque, em certo sentido, os marrons ficaram numa posição ambígua entre serem símbolo de liberdade e agentes de opressão de novos fugitivos. Segunda Guerra Marrom, de 1795 a 1796. Estoura uma nova guerra, principalmente com os marrons de Trelewantal. Dessa vez, os britânicos estavam mais preparados. Depois de muita luta, os marrons de Trelewane foram derrotados e deportados para Nova Escócia, Canadá, e depois para Serra Leoa, em África.